Seguindo aqui com os nossos destaques de hoje, um dia após se encontrar com Arthur Lira para tratar daquela crise sobre as emendas parlamentares, o presidente Lula se reuniu com o deputado Hugo Mota, que deve assumir o comando da Câmara no ano que vem. Vamos conversar novamente com Bruno Pinheiro ao vivo, direto de Brasília, porque esse encontro não estava previsto na agenda do presidente, né, Bruno? Agora, já se sabe qual foi o teor dessa conversa? A vida é feita de idas e vindas, né, Soraya? Então, já de olho na chegada de Hugo Mota, do Republicanos, como sucessor de Arthur Lira, Lula já vai se articulando com os seus ministros e com os líderes lá do Congresso Nacional. Arthur Lira esteve, ontem nós contamos aqui, inclusive, que Arthur Lira chegou na residência oficial. Hugo Mota também esteve lá. Ficou algo em torno de 15 minutos e hoje, então, este encontro na residência de Lula. A conversa foi justamente com quem a gente chega a ouvir relatos aqui na capital federal para tentar acalmar toda essa confusão sobre as emendas, acalmar os ânimos e já fazer um contato direto com Hugo Mota para 2025. Existe um receio por parte do governo de Hugo Mota já chegar no comando da Câmara como adversário do governo federal ou de levar algum ressentimento de Arthur Lira, alguma situação mal resolvida para o novo comando da Câmara dos Deputados. Então, diante disso, essa reunião serviu para ter um diálogo um pouco maior, acabar aumentando esse relacionamento, o contato direto. O que antes era feito com Arthur Lira e Hugo Mota, agora já começa a ser diretamente só com Hugo Mota, com a saída, com essa reta final de Arthur Lira no comando da Câmara dos Deputados. Então, diante dessa situação que acaba arruinando esse relacionamento do Legislativo com o Executivo, Lula sai na frente, antecipa essa conversa com Hugo Mota para chegar em fevereiro, começar a votar o orçamento com segurança. Lula não quer que a votação do orçamento enfrente resistência dentro do Congresso, para que não esteja nenhuma complicação entre esses líderes, e agora ficará na responsabilidade de Hugo Mota. A missão número 1 de Hugo Mota, se caso eleito, então lá em fevereiro, será articular para viabilizar a votação do orçamento de 2024, que ficou engavetado o relatório e só será discutido, e a expectativa, de acordo com o Randolfo Rodrigues, em 20 de fevereiro o relatório do orçamento será analisado. Até lá, reuniões, almoços e jantares serão realizados para conversar e discutir a melhor forma de votar esse orçamento. Soraya. Obrigada, Bruno, mais uma vez pelas suas informações. Zé Maria Trindade, de que maneira esse apoio, essa sinalização, pelo menos, de apoio do PT, do governo federal, a Hugo Mota, pode implicar para as próximas decisões que vão precisar ser tomadas? Como o Bruno disse, questão relacionada ao orçamento, o que implica essa aproximação de Lula e Hugo Mota? Olha, Soraya, eu ouvi uma frase muito importante nesse processo, que é a mesma frase que eu ouvi lá atrás no processo chamado Mensalão. Estão tentando criminalizar a política. É a defesa dos deputados e senadores, e o debate toma um novo rumo com essa história das emendas ao orçamento, as emendas parlamentares. Isso mexeu com o Congresso Nacional. Não só esse veto, a possibilidade de liberação agora das emendas, é o finalzinho aí. O ano fiscal está ali na esquina, está sendo encerrado. Até lá, se houver a liberação, o ministro Alexandre Padilha está de plantão para liberar os recursos. Pois bem, além disso, é a decisão de investigar as emendas passadas. Aí houve toda uma reação, me disseram que o Arthur Lira era o herói dos deputados e senadores, porque ele que conseguiu fortalecer o Congresso politicamente e fortalecer o Congresso economicamente, tomando uma parte importante ali do orçamento da União. E ele sairia como bandido, foi o que eu escutei, se ele não resolvesse esse problema. E não resolveu. Num determinado momento a gente achava que ele ia resolver com aquele acordo, a votação do projeto, a gente vê que não resolveu. E aí o Arthur Lira está no Berlinda, porque ele liberou parte destas emendas
do chamado orçamento secreto, que são as emendas de comissão. O ministro Flávio Dino quer as atas das reuniões que liberaram os recursos. Não houve reuniões, portanto, não há atas, né? Então, é isso aí que está pegando. E o Hugo Mota teve que entrar em campo de forma antecipada, porque por aqui a expectativa de poder, ela traduz poder, né? Existem duas maneiras de se conseguir o poder: no exercício do próprio poder ou a expectativa de poder. E ele está nessa expectativa de poder. Ele já está entrando em campo para resolver este problemão, que não é só a liberação das emendas, mas seria um processo de investigação das emendas passadas. Isso aí é quase um novo mensalão. Já tem gente pedindo CPI. E veja bem que uniu os dois extremos, o PSOL e o Novo, que estão forçando, e só falta os dois darem as mãos, somos amigos, para iniciar esse processo de investigação. Então é o Hugo Mota, já na expectativa de poder, já exercendo o poder de fato. Agora, Gani, como esse apoio público, né, de Lula, do PT, enfim, a candidatura de Hugo Mota, pode influenciar a relação entre executivo e legislativo, já de forma antecipada? É uma boa pergunta que você fez, Soraya, mas mesmo com este apoio do Poder Executivo, né, do presidente ao Hugo Mota, isso não tira o peso de que o ministro que está conduzindo toda essa cruzada correta contra as emendas foi colocado pelo presidente da República, pelo atual presidente da República, e que tinha uma relação muito próxima com ele. Então também há este entendimento, né, não só por essa relação, mas porque lá atrás, não digo agora, que foi o PSOL e o Novo que acionaram o STF, mas lá atrás foi o próprio governo que acabou acionando o STF e não procurou uma solução política, uma primeira negociação com o Congresso Nacional. Preferiu uma outra estratégia, preferiu a estratégia de acionar o STF. A gente sabe que o Poder Executivo, o governo, ele não está muito preocupado, acredito eu, com a transparência das emendas. O que o Poder Executivo quer? A diminuição das emendas para o Congresso Nacional. Mas é claro que você não pode falar isso abertamente, então você precisa de um motivo nobre. Qual que é o motivo nobre? Vou acionar o STF porque estamos preocupados com o uso, com a transparência dessas emendas. O STF colocou dificuldades para a utilização dessas emendas que, na prática, pelo menos temporariamente, diminui o uso das emendas. Mas até agora não houve nenhuma negociação de que vamos reduzir os valores das emendas, apenas dificulta um pouco mais o caminho para a emenda chegar no Congresso Nacional. E antecipou, inclusive, o trabalho que o Hugo Mota vai ter, né? Porque essa aproximação de Lula já diz muito. Certamente ele será o sucessor de Arthur Lira e vai herdar todo esse imbróglio relacionado a emendas parlamentares. Com certeza, Soraya, com certeza. Não vai ser um início fácil aí no mandato do Hugo Mota. E somado isso ao que o Alan trouxe aqui, tem esse sentimento também de traição por parte do Congresso, né, de que, olha, nós votamos aí a questão dos pacotes de ajuste fiscal, ficamos muito felizes que as emendas não estavam ali, não havia cortes nem nada. De repente, uma vez aprovados, e aí satisfez aquela ânsia do governo em acelerar essa decisão por conta do dólar subindo, o mercado bastante incerto, todo mundo naquela insegurança de que será que o governo vai tomar medidas mesmo para fazer esse ajuste, passou pelo Congresso. Uma vez que passa pelo Congresso, logo vem o bloqueio por parte do STF, justamente por um ministro, como o Alan trouxe aqui, tão próximo ao presidente da República. Então traz essa insegurança e esse sentimento de traição, até que quando a gente vai olhando bem, a gente percebe que talvez aí não teve mesmo toda essa orquestração aí, né? Mas traz essa suspeita para dentro do Congresso, e a gente sabe que na relação entre Congresso, Executivo e Judiciário, toda vez que tem espaço para essa suspeita, insegurança ou incertezas, ali tem estresse, e esse estresse custa caro para o Brasil. Zé, você acredita que essa aproximação pública, né, de Lula e de Hugo Mota podem trazer também reflexos de olho nas eleições, né? Como deve ter sido a opinião do eleitorado, né, e o entendimento da opinião pública com esse encontro? Pois é, olha, por aqui há dois
vamos dizer, dois interesses distintos. Um é a eleição. A eleição representa para o deputado e senador uma sobrevivência, né? E ele luta com todas as forças para voltar deputado. E aí, outro é a convivência aqui em Brasília. Nem sempre um deputado que tem uma convivência boa, que tem poder aqui em Brasília, né, presidente da Câmara, secretário e tal, se dá bem lá no seu estado, porque são mensagens diferentes, interesses diferentes. O Hugo Mota está estreando agora nesta nova disputa do poder nacional, né? Ele tem que lutar pela sobrevivência dele em 2026, né? Que é a reeleição, ou a deputado ou a vaga no Senado, e isso ele ainda está avaliando ali se ele vai disputar o Senado com a presidência da Câmara. É possível até que ele cresça e seja candidato ao Senado pelo seu estado. Mas o fato é o seguinte, essa disputa de 2026, ela não tem muito a ver com o equilíbrio hoje na esplanada dos ministérios e nas forças ali de presidências de Câmara e Senado Federal. Esse apoio do governo a Hugo Mota foi muito bem pensado e veio depois de uma análise de que o governo não perderia. Um governo não pode arriscar a ter uma derrota na presidência da Câmara e ficar lá plantado um adversário. O Hugo Mota não é exatamente um aliado do governo, não é um aliado do presidente Lula, mas está indo exatamente nesse sentido que foi o Arthur Lira. Arthur Lira era aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e certamente votará contra Lula lá em Alagoas, porque o Renan Calheiros é o seu adversário lá, que é o aliado do PT e do presidente Lula. Então, resumindo, esse apoio ele é pragmático para manter ali uma viabilidade, um diálogo com a Câmara dos Deputados. Hugo Mota não será um aliado incondicional do governo. Agora, quais mudanças, né, já são esperadas na condução aí com Hugo Mota à frente da Câmara, enfim, sendo sucessor de Arthur Lira, né, dos trabalhos legislativos sob essa possível liderança, então, de Hugo Mota, Zé? Estão vendo aqui o crescimento do poder dos líderes dos partidos políticos, porque Arthur Lira, ele já estava até colecionando ali adversários, porque ele tinha um poder muito grande, e o poder de definição de pauta, do que vota, o que não vota, decisões importantes, o presidente costumava ouvir muito os líderes, e pelo poder do Arthur Lira, que era grande demais, os líderes ficaram menores. Agora, com o Hugo Mota, é a possibilidade dos líderes terem a opção de mandarem mais na Câmara, porque ele vai precisar do apoio dos líderes dos partidos políticos. Então, a principal mudança é essa, os líderes ganham um poder maior, inclusive para a definição da pauta de votação. É incrível que ele me disse o seguinte, Hugo Mota, que durante o processo de audiência ele ouviu várias bancadas, vários setores, ele continua se reunindo com representantes de estados, né? O Arnaldo Jardim levou o Hugo Mota à bancada de São Paulo, ele foi também na bancada de Minas, e o ponto comum é a independência da Câmara e fortalecimento do Legislativo. Diz que todo mundo quer isso. Agora, como que vocês veem aí a atuação de Arthur Lira durante todo o seu mandato? E será que Hugo Mota vai ter essa mesma postura de que foi Arthur Lira, ou ele vai vir com uma outra, enfim, vai vir com uma mudança geral ali? Eu acho muito improvável, viu, Soraya? Até porque o próprio Arthur Lira chancelou a candidatura do Hugo Mota, né? Traindo, entre aspas, o seu amigo fraternal Elmar Nascimento. Então, veja, né? Se até nessa traição ele chancelou o Hugo Mota deve continuar o trabalho de Arthur Lira, que foi marcado por um trabalho na defesa dos interesses da Câmara dos Deputados, né? Teve a sua marca, aprovação da reforma tributária, ele deixa esta marca, né? Agora, ele foi muito enfático e muito competente na defesa dos interesses corporativistas da Câmara dos Deputados. Tanto é que ele é muito querido pelos parlamentares. Habilidade de articular apoios ali diversos, né? De articular apoio, habilidade de enfrentamento ao governo federal, e esse enfrentamento significa mais emendas,
mais verbas para os deputados. Algo que começou lá com o Eduardo Cunha ano passado, com orçamento impositivo, a Câmara dos Deputados começou a ter cada vez mais protagonismo e agora cristaliza esse protagonismo na gestão de Arthur Lira. Vamos ver como é que será Hugo Mota, mas tem tudo para continuar o trabalho, até porque ele é um político de carreira preparado para isso, né? Ele se preparou anos para chegar a este posto. E aí, Henrique, vê essa habilidade também chegando com o Hugo Mota? Com certeza. E olha, e a maior prova, né, de que Arthur Lira teve essa defesa muito mais corporativista e manteve o bloco aí do Congresso mais unido, especificamente da Câmara, é de que Arthur Lira transicionou do governo Bolsonaro para o governo Lula como se nada tivesse acontecido. Ele conseguiu manter as mesmas pautas, conseguiu ter as mesmas alianças. Parece que o Congresso estava em outro país e aí uma vez a transição toda aconteceu, depois voltaram e segue a vida como se nada tivesse acontecido. Então, acho que essa é a maior evidência e vamos lembrar, Arthur Lira vai permanecer na Câmara ali até 2026, com grandíssimas chances aí de se reeleger, se essa for a vontade dele, como deputado federal, né, representando ali o estado do Alagoas, e essa presença não vai passar despercebido. Ele com certeza vai ter uma influência aí velada na gestão do Hugo Mota também.